O tema da minha pregação hoje é os dons espirituais. Eu só estou dando continuidade a que eu terminei na última quarta-feira. Vamos ler então Romanos 12, do versículo 6 até o versículo 8, por favor. Romanos 12, 6. Diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Até aí tá bom, meus irmãos. A última semana eu falei especificamente sobre o versículo 6, sobre o dom de profecia. Hoje eu vou falar sobre todos esses outros de uma vez só, mas eu quis gastar um sermão inteiro para explicar a respeito do que é a profecia no Novo Testamento, e você deve estar lembrado sobre o que eu expliquei na última quarta-feira, que a profecia ela não é simplesmente prever o futuro, como muitos acham, mas é lermos o texto da forma correta, interpretarmos da forma correta e aplicar na vida da igreja da forma correta. Isso é profecia. E eu disse também que os profetas do tipo Elias, Ezequiel, Isaías, aqueles não existem mais. O que existem são homens de Deus que interpretam aquilo que a Escritura diz. Eles não acrescentam coisas novas, eles não inventam coisas às suas cabeças, eles apenas são pedreiros na obra do Senhor, que eles vêm apenas edificar sobre o fundamento que já foi posto pelos apóstolos, pelos profetas e pelo nosso Senhor Jesus. E hoje eu quero falar sobre esses outros dons que Paulo diz aqui. Como ele diz no verso 7, esse ministério, dediquemos ao ministério, o que exorta com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, o que exerce misericórdia com alegria. Quando nós falamos sobre dons espirituais, eu sei que na mente da maioria dos cristãos já vem o dom de línguas, é a profecia, é o pessoal que prevê o futuro. E é claro, não há apenas essa lista de dons aqui de Romanos 12, há pelo menos mais uma em 1 Coríntios 12 e também em Efésios capítulo 4 ou 5, a outra lista sobre os dons espirituais. Mas aqui em Romanos, e como eu estou pregando Romanos, eu vou falar sobre a lista de Romanos capítulo 12. Aqui em Romanos, Paulo ele se dispõe a não tratar da doutrina dos dons, mas ele vem explicar para mim e para você um aspecto especial em relação a como utilizar os dons. No caso, esses daqui que ele acaba de citar. Se você ver, Paulo, ele basicamente divide os dons espirituais em duas categorias. Os dons de fala, é o que ele diz, a profecia, ensino e exortação, e os dons de serviço, ministério, contribuir, liderar e exercer misericórdia. Eu quero passar aqui então apenas 3 princípios. Põe o primeiro ali, por favor, Marcos. Vamos falar primeiro desses 2 primeiros dons que ele diz aqui. Ministério e ensino, é o que ele diz no verso 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Lembrando, o que Paulo vinha dizendo aqui no contexto, ele estava dizendo que a igreja é o corpo de Cristo, e no corpo há vários membros, um diferente do outro, mas todos têm uma suma importância no conjunto. Nós somos o corpo, a igreja, onde ninguém é igual a ninguém, onde cada um tem um dom, um talento diferente, mas todos com o mesmo objetivo, que é glorificar o nome do Senhor. E ele então diz, se ministério, nós devemos dedicar ao ministério. Pastor, o que seria esse ministério aqui? Não tem nada a ver com o ministério pastoral. Pelo menos aqui não, eu vou dizer mais adiante o que é. Aqui a palavra ministério significa diaconia, da onde vem o que muitas igrejas chamam de diáconos, que é nada mais, nada menos aquela pessoa que serve. Diácono significa isso, aquele que serve, o atendente, o ajudante, o assistente. E aqui é o sentido de administração mesmo, aquele que ajuda na administração da igreja. E Paulo diz assim, olha, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, Paulo vai dizer assim, a um estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro. Socorro aqui tem a ver com isso aqui que Paulo está dizendo. Ajuda. Ajuda. Ele continua dizendo, socorro, governos, variedades de línguas e por aí vai. Mas aquele que serve, aquele que ajuda na atividade geral da igreja. É por isso que esse tipo de pregação é de suma importância para a edificação da igreja local. Nós aqui como igreja, a partir do momento que você entende que
Você não é apenas alguém que foi feito para vir, sentar no banco, ouvir a pregação e voltar para casa. Isso precisa mudar. O seu pensamento precisa mudar. Você precisa entender que você faz parte de um corpo vivo e que Deus o chama ao trabalho, a ajudar, a diaconia, como ele diz aqui, a servir ao Senhor. E aqui ele está dizendo atividades, não no sentido de pregar, como eu falei, mas é como nós precisamos de um tesoureiro, como nós precisamos de um encanador, como nós precisamos de um pedreiro, de um pintor para fazer as reformas da igreja. É disso que Paulo está dizendo, de um faxineiro, de uma faxineira que ajude a preparar o salão para que os irmãos possam vir cultuar a Deus. São várias as atividades em conexão da igreja e todas elas são importantes. Todas elas. É por isso que Paulo diz, olha, ele fala sobre profecia, algo de suma importância, aquele que traz a palavra do Senhor, e logo depois ele diz, mas é importante também, logo depois da profecia, ter quem ajude, ter quem coopere, ter quem ajude os irmãos, ter quem ajude para o funcionamento da igreja local. No Antigo Testamento, haviam os levitas. Eu sei que normalmente quando você ouve por aí, o fulano é levita. Eu sempre dou risada. Como assim? Ele flutua ou ele é da tribo de Levi? Só tem essas duas explicações. Eu sou levita. Quando a pessoa diz que ela é levita, ela está dizendo, eu canto. Eu canto na igreja. Mas se você for ver o Antigo Testamento, os levitas, eles não só cantavam não, sabia? Eles cantavam, eles desarmavam tenda, armavam tenda, eles limpavam banheiro, eles faziam faxina. Direto para os irmãos do louvor, né? Mas olha que interessante, eles faziam tudo. E tinha sim a parte do canto, alguns que cantavam, mas era de suma importância para o andamento da igreja. O tabernáculo, que era o templo do Antigo Testamento, dependia deles, desse trabalho deles. Eu sei que essa necessidade de diáconos, de ajudantes, de serventes na igreja, meu irmão, não é novo. Isso aqui surgiu lá na igreja primitiva, lá no livro de Atos, diz a Escritura que os apóstolos estão pregando, e as pessoas começam a reclamar, mas calma aí, a fulana lá não tem cesta básica. O pessoal está repartindo errado aqui, tem que dar um jeito aí, Pedro, dá um jeito. E olha que interessante que diz Atos capítulo 6, versículo 1, até o versículo 4. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Ou seja, o pessoal estava reclamando, calma aí, esses judeus aí, não sei não, hein? Eles estão pegando cesta básica mais para eles, esquecendo a gente, das nossas viúvas. E ele continua. Então os 12 convocaram os 12 apóstolos. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos este serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Olha que interessante. Estava precisando de pessoas que trabalhassem de fato em serviços dentro da comunidade. O que Paulo diz? Olha, se a gente, o que Pedro diz, né? Olha, se nós formos ficar parando toda hora a pregação para servir nessas outras coisas que são importantes, nós deixaremos aquilo ao qual Deus nos chamou. Então é necessário que outros irmãos também venham contribuir. Para quê? Para que aquele que foi chamado ao ministério, à pregação do evangelho, possa se dedicar de forma mais exclusiva para que a igreja venha ter um alimento melhor. Simples. E é interessante que para distribuir cesta básica ele diz, né? Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Pastor, para distribuir cesta básica. Exatamente. As coisas na casa de Deus devem ser de forma séria. E é exatamente isso que os apóstolos vêm explicar. Eu sei que nós não podemos confundir em, aleluia, delegar função, como aqui era necessário, com oferecer cargo para a pessoa ficar na igreja. Infelizmente, muitos fazem assim hoje. O que eles fazem? Eles começam a distribuir cargos, para quê? Para dar um jeito de amarrar a pessoa ao ministério. Eu conheci uma igreja uma vez que tinha 80 pessoas e 60 obreiros. Eu falei, só tem obreiro na igreja? O irmão me ligava a semana passada e dizia, pastor, a igreja mudou de lugar. Eu falei, mudou, irmão. Expliquei para ele onde estava. Ele me dizia assim, olha, eu vou fazer uma visita. Eu falei, vem, é bênção, vai ser bem recebido. Ele disse, eu vou pedir autorização para minha pastora primeiro. Eu falei, nossa. E para quem você vai pedir, criatura? Pastora? Vai pedir para quem não existe? E como assim, pastor, não existe? Daí, eu lembro que alguns dias depois, ele falou, puxa, pastor, eu queria ir, mas não dá. Agora eu sou responsável pela oração de intercessão do dia de quarta. Já arrumou um jeito de prender o rapaz. Você percebeu que muitos fazem isso?
Da lá, a partir de hoje, o Laerte é do ministério de pegar água para o pastor. Daí o irmão quer fazer uma visita para outra igreja, o irmão quer sair. Falei, irmão, como que vai ficar o pastor sem água? Vai morrer de sede. Daí o Edivaldo é do ministério de ligar o ventilador do fundo, o Marcelo da direita e o Marcos da esquerda. E tem essas coisas, as pessoas fazem isso às vezes para amarrar as pessoas. Isso é pura ignorância. Não podemos confundir e distribuir cargos, mas que de fato precisava de pessoas para ligar o ventilador, para pegar água. Essas coisas eram necessárias desde a igreja primitiva. Agora, as pessoas tendem a observar, é claro, mais aquele que profetiza, aquele que fala na frente do povo, porque é algo mais público. E talvez por conta de perceber apenas aquela pessoa que está à frente com o microfone na mão, acaba achando que as outras funções não são importantes, sendo que isso é um equívoco. Isso é um erro. Toda função é importante. É por isso que aqui ministério vem logo depois de profecia, dizendo, olha, para que o pastor pregue, é necessário que alguém ajude. Para que o pastor desça ao poço para pegar água, é necessário que tenha irmãos e irmãs segurando a corda para que ele possa descer e trazer água para matar a sede do povo. É assim que funciona. É importante o pastor se sentir livre para ele se concentrar apenas no trabalho ao qual ele foi chamado. Porque convenhamos, meu irmão, os irmãos já viram aqui na igreja, eu meio que bato, escanteio e corro para cabecear. Toco, canto. Por quê? Porque ainda não tem pessoas para fazer, mas eu não vejo, graças a Deus agora, parecendo, né? Eu não vejo a hora de parar de cantar, de passar o violão para mais irmãos para ajudar na pregação, no dízimo, nos pequenos grupos, porque isso é bênção. É bênção, pode ter certeza. O serviço na igreja é fundamental, fundamental. É de fundamental importância para o avanço do reino de Deus. Convenhamos, olha uma coisa simples e como que é importante. Alguns irmãos às vezes ficam na porta, lá em Guaratinguetá nós tínhamos até escala de portaria, até interessante fazer. E tinha os irmãos que eram encarregados apenas de ficar recebendo os visitantes, as pessoas que chegavam. Daí você pensa assim, pastor, mas isso não tem tanta importância. Óbvio que tem. Tem total importância. Porque imagina o seguinte, chega lá 1, 2, 3 visitantes. E se a pessoa que o recebe, ela não o recebe bem, é bem provável que talvez o sermão não surta o efeito necessário. Porque daqui a pouco a pessoa entrou, ninguém falou com ela. Ninguém cumprimentou. Nossa, essa igreja aqui é admitida. E às vezes o coração dela já fecha. Então olha a importância. Às vezes a pessoa que ela não é bem recebida pode atrapalhar, a má recepção pode atrapalhar o evangelho de entrar no coração e de fato frutificar. Então é de suma importância que nós venhamos a exercer a nossa função como cristãos. Eu digo não só os irmãos que ficam na portaria, todos nós. Eu sempre digo, irmão, viu pessoa nova? Cumprimenta, gasta ali 1 minuto, 1 minuto e meio, dizendo, olha, que bom que você veio, de onde você é, seja bem-vindo, pergunte o nome, por mais que eu sei que você vai esquecer 2 minutos depois, pergunte. É importante tratar bem as pessoas. É por isso que Paulo diz, ministério, dedique-se ao ministério. Mas depois ele diz o ensino. Ele diz no mesmo versículo 7, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Dedique-se. Se dedique de verdade no ensino. Como eu falei a última semana, há uma diferença entre o que ensina e o que profetiza, entre o mestre e o profeta. Mestre é aquele que ensina de forma regular. É o que eu faço semanalmente. Eu gasto tempo durante a semana preparando o sermão para vir aqui expor aos irmãos. Isso a Escritura diz que é o dom de ensino, é o dom de mestre, é aquilo que você faz preparado. Eu tenho um esboço ao qual eu sigo. Os irmãos, quando pregam, fazem a mesma coisa. Ele estuda, e chega na hora do culto, ele diz, Senhor, que o teu Espírito Santo possa me usar nesta noite como instrumento em tuas mãos. Esse é o mestre. O profeta é diferente, como eu expliquei na última semana, é aquele que fala de forma espontânea, mas fala o conteúdo da Escritura. Ele não prepara, ele chega e fala. Isso pode acontecer no culto, pode acontecer na reunião de pequeno grupo, independentemente do lugar. Agora, o original aqui é interessante, quando diz sobre ensino, diz, olha, aquele que ensina, ensine ensinando. Pastor, mas parece redundância. Não, faz todo sentido. O que Paulo está dizendo é o seguinte, se você tem o dom de fato de ensinar, você deve exercer dentro da igreja. Há várias funções na igreja que você precisa e deve exercer o seu ensino. É isso que nós vemos Paulo fazendo. Paulo tinha esse dom de ensino e por isso ele exercitava. E olha que maravilha, Paulo em ação em Atos capítulo 17, verso 2. Paulo, segundo o costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Arrasou a tirar razão,
Olha, o que você entendeu? Mas é isso aqui que a Escritura diz. É isso que Paulo está dizendo. Está ensinando. Durante 3 sábados, Paulo arrasou, ensinou acerca das Escrituras. E é assim que você também deve fazer. A igreja precisa, meu irmão, de pessoas que ensinem. Sim, pessoas que ensinem através da pregação. Pessoas que comecem o culto como os irmãos começam, que fazem o dízimo. Irmãs que ensinam na salinha. Você pensa que não tem importância? É de suma importância você, irmã, ajudar no ministério infantil. Pastor, qual que é a diferença do pastor aqui no culto para a tia da salinha que ensina aqui atrás? A diferença é apenas a aplicação. Eu vou pregar o evangelho para adultos, dizendo: arrependa-se do seu pecado, da pornografia, do adultério, da mentira. Ali dentro, sabe o que as tias da salinha fazem? Dizem a mesma coisa para as crianças: arrependam-se dos seus pecados, honre seus pais, não fale com eles de qualquer jeito, não faça birra, não minta. A importância é a mesma, O dom de ensinar, é claro, é aquela pessoa que, pastor, como que eu sei alguém que tem esse dom de ensino? É aquela pessoa que ela não só lê a Escritura, mas ela consegue ler a Escritura, ela consegue entender a Escritura e, principalmente, ela consegue comunicar aos outros aquilo que ela entendeu. Muitos falham nessa parte. Muitas pessoas, sim, são inteligentes, entendem, só que falham na comunicação. Se falham na comunicação, de fato, elas não têm o dom de ensino. Mas olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 2,15. Falando para o seu discípulo Timóteo, ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha o que Paulo está dizendo. Aquele que ensina deve manejar bem a palavra da verdade. Se você quer reconhecer um mau pregador, não é apenas aquele que fala alguns erros de português de forma bem escrassa, não é. É aquele que lê, é aquele que entende, é aquele que é inteligente, mas ele não sabe passar o conhecimento. Ele não sabe, às vezes, dar ênfase àquilo que precisa enfatizar. Então, para ele, a pregação é tudo de forma retilínea. Porque, convenhamos, se você está escrevendo um texto lá no seu computador, se você precisa destacar alguma palavra, tem alguns recursos. Você põe em itálico, você põe em caixa alta, você sublinha, você põe em negrito. Na pregação, a pessoa precisa também saber que algumas coisas que ela precisa enfatizar com mais veemência. O tom de voz precisa subir. Isso é comunicação. Segundo, estou encerrando já, só 3. Põe lá o segundo, por favor. Segundo, nós vemos os outros dons aqui no versículo 8. Você pode acompanhar comigo? Segundo princípio, exortação e contribuição. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. Pastor, o que é exortação? Qual a diferença entre ensino e exortação? Ensino é primeiro você trazer a verdade à mente da pessoa. Isso é ensinar. É você ouvir e pensar e dizer assim: eu entendi. Isso é a pessoa que ensina. Ela visa comunicar o conhecimento. Se ela não comunica o conhecimento, ela fracassa no ensino. A exortação que Paulo diz aqui é diferente. Exortação lida mais com o coração, com a vontade. É de fato a parte prática do ensino. O ensino mostra na mente o que a pessoa precisa entender, e a exortação é a parte prática do que ela precisa mudar, do que ela precisa fazer. Essa é a diferença entre ambos. Num sentido, a exortação ela vem depois do ensino, justamente por conta disso. A pessoa capta a mensagem, entende a mensagem, e depois ela é exortada a mudar de acordo com aquilo que a Escritura diz. Primeiro você dá o conhecimento, depois você exorta. De que forma? Aplicando na vida da pessoa o que você ensinou. É assim que todo pastor deve agir. Assim é o sermão. É a leitura do texto, a interpretação do texto e a aplicação do texto. Exortação é você simplesmente corrigir. Significa isso. Só que eu sei que quando nós dizemos, olha, exortação é correção. Aquele que exorta é aquele que corrige. Muitos podem dizer assim: pastor, achei meu ministério. Aleluia, eu adoro fazer isso. Falou em exortar o povo, sou eu mesmo, o exortador. Adoro falar. Eu não estou dizendo que a congregação não possa exortar no sentido de corrigir. Pode e deve mostrar o erro do irmão para o bem dele. Lembrando que isso sempre deve ser de forma dócil e com sabedoria. Sabedoria. Não como senhores da verdade. Porque, convenhamos, ficar apontando erros de todo mundo como senhor da verdade é fácil. Mas a questão é, para que a pessoa possa te ouvir,
para que a pessoa possa ouvir a sua exortação, é necessário que, em primeiro lugar, você tenha o respeito dela. Que se a pessoa não te respeita, meu irmão, você pode citar a escritura, o texto dentro do contexto. Ela não vai te ouvir. Ganhe o respeito através do trabalho, através do caráter e em si, e depois disso as pessoas ouvirão você. Mas exortar aqui, você sabia que não é só corrigir. Tem algo que é de fundamental importância que eu e você venhamos a entender. Exortar também é incentivar, animar, ajudar, consolar aquele que está triste. Todos nós somos chamados para fazer isso. É por isso que Barnabé significa filho da consolação, ou seja, aquele que vê a pessoa que está triste e de fato consola. Exortar é estender as mãos para aquele que precisa e não apenas apontar o dedo, mostrando os seus próprios erros e esquecendo dos seus. Mostrando os erros da pessoa e esquecendo os seus. O que exorta deve sempre lembrar, olha, eu preciso fazer de acordo com a Escritura. E todos nós, meu irmão, fomos chamados para fazer isso. Talvez não tanto no ambiente da igreja, mas quantos aqui têm oportunidade diária, de fato, de exortar, animar, ajudar alguém lá no trabalho? Pessoas tristes, pessoas angustiadas, pessoas depressivas. Eu tenho certeza que no seu convívio você tem pessoas desse jeito. Lá no seu trabalho você tem contato com pessoas que talvez querem se matar, pessoas deprimidas, pessoas atribuladas. Esta é a hora de você animá-los em Cristo Jesus, dizendo, não faça isso. Ainda há uma solução para você. Por mais que você possa ter tentado de tudo, ainda há uma solução para a sua vida. Olha a oportunidade que nós temos diariamente de sermos bênção na vida de outras pessoas. Isso é exortar. Olha, o irmão Edivaldo, os irmãos sabem, sofreu um acidente há uns tempos atrás. Eu estava lá no hospital conversando com ele, e ele me dizendo que chegou um outro rapaz novo, perdeu quantos dedos, Edivaldo? 3, né? 3. Rapaz novo, perdeu 3 dedos da mão, e o Edivaldo com o joelho quase saindo do lado, né? E o cara desesperado. O irmão conseguiu achar ali uma oportunidade de exortar. O cara desesperado, e o Edivaldo dizendo, não fica assim não. Olha como que eu estou aqui arrebentado, mas não tem jeito pra gente. A sua vida ela vai continuar. Foram só 3 dedos, você está bem. Pode ter certeza, isso surte muito mais efeito do que eu chegasse com uma Bíblia, com uma exegese, explicando o grego e hebraico para aquela pessoa naquele momento. Porque ele sabia, cara, o cara está passando a mesma dor que eu. O cara trabalha, está com o joelho todo arrebentado e está dizendo para mim, tem de bom ânimo. Consegue ver a importância, de fato, de nós exercitarmos esse dom da exortação? Mas Paulo depois ainda diz, contribuição. Isso aqui eu acho que é o dom que o pastor queria que todos os membros da igreja tivessem. Dom de contribuir, é o que Paulo diz. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. Deixar bem claro, quando Paulo diz que aquele que contribui deve contribuir com liberalidade, e ele diz que isso aqui é um dom, a contribuição, não é para você pensar assim, ai pastor, por isso que eu não dou o dízimo. Eu não tenho esse dom ainda. Por isso que eu não oferto, pastor, eu não tenho esse dom. Deus não me deu, Deus deu outro. Não tem nada a ver. Ser fiel com o seu dízimo, com a sua oferta, tem a ver com a sua fidelidade. O que Paulo está dizendo aqui é de fato de algo que vai além daquele que contribui de forma generosa, não só com a igreja, mas também com as pessoas. Ele diz, olha, com liberalidade, no original reparta o que você tem com simplicidade. Nós sabemos, não são todos que têm esse dom. Não são todos que abrem a mão para repartir aquilo que tem, e às vezes até o pouco que tem. Aqueles que têm mais recursos, é claro, que a Escritura diz, devem ajudar mais. Eu tenho certeza que Deus, Ele nos cerca de bênçãos materiais, não é apenas para nos ver felizes, mas que nós também venhamos a ser bênção na vida de outras pessoas, para que nós possamos ajudar o próximo também, lembrando que tudo tem um objetivo, tudo deve ser para o progresso da igreja, para o avanço do reino de Deus. Meu irmão, se esconder o dom, o talento que Deus te deu é pecado. Se você tem o dom de falar e de ensinar e você não quer fazer, é pecado. Se você sabe tocar, cantar e você não quer fazer, é pecado. Você precisa contribuir com os seus dons. Da mesma forma, se você tem condição de ajudar e você não ajuda, você está pecando. Porque é isso que Paulo diz, é um dom que Deus te deu. Ajude sempre que você puder. Sempre que você puder o próximo,
Às vezes até pessoas que não são da igreja, eu não digo só pessoas da igreja, não. É claro, se você tem 2 cestas básicas, tem uma cesta básica para doar, tem uma família da igreja que precisa, tem uma outra que precisa, Paulo diz, devemos priorizar os da família da fé. Mas você tem 2, qual o problema em ajudar o de fora? Não há problema algum. Devemos lembrar que a prosperidade, ela é bênção, ela é tão bênção, que Deus diz, olha, isso aqui é algo tão bom, que eu não quero que vocês usufruam sozinhos. Repartam. Repartam a bênção que você tem. Fala, isso não é gostoso. Você recebe lá 500 conto da FGTS, muito dinheiro, né? Chave, não fazer quase nada. Você recebe lá um dinheiro extra. Você pensa, vou fazer um churrasco. Que graça que tem no chamar o pastor? Tem graça? Agora, quando você chama o pastor, fica mais alegre. O pastor conta piada, faz uma oração para abençoar a carne. Esse dia o irmão comprou lá picanha de porco. Falei, Deus do céu, ainda bem que nós não somos adventistas, aleluia. Isso aqui é de Deus, meu Deus. É maravilhoso. Agora, que graça que tem, meu irmão. Vou fazer um churrasco para quem? Só eu. Não, é tão bom que você tem que chamar. Não só o pastor, claro, né? Chama mais se puder. Prioritariamente pastor. Brincadeira. Mas chame também mais pessoas. É bênção demais. E o melhor comentário. Eu sei, né? Há pessoas que são extremamente generosas. Isso é dom. Mas a generosidade deve ser feita, como diz Paulo aqui, com simplicidade. Como assim, pastor, com simplicidade? Talvez o melhor comentário de como nós devemos ser generosos foi feito pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Lembra o que ele diz? Guardai-vos de fazer a vossa justiça ou a vossa esmola, a fim de serem vistos diante dos homens. Não, faça com simplicidade, não faça para receber. Não seja generoso para receber aquele tapinha nas costas. Ó, poxa, fulano lá, ajuda para arrebentar, hein? Não, contribua. Mas o que a tua mão direita fizer, que a esquerda não saiba. Isso é bênção. A igreja precisa ter irmãos assim. Precisa ter pessoas que, de fato, tenham esse dom de generosidade, de ajudar. Não só a igreja, não só a congregação, mas também o próximo. Na terceira epístola de João, é falado sobre um homem chamado Gaio. Ele não só abriu a porta de sua casa para receber as pessoas, mas como abriu o seu bolso. Então é de suma importância. E eu louvo a Deus que, graças ao Senhor, o Senhor tem colocado pessoas assim também em nosso meio. Mas terceiro e último princípio para encerrar, presidir e misericórdia, é o que ele termina dizendo no verso 8. O que exorta, com dedicação. O que contribui com liberalidade ou simplicidade. O que preside com diligência. E quem exerce misericórdia com alegria. O que preside. Aqui preside, de fato, está relacionado, ligado a cuidar do rebanho do Senhor. Isso aqui é presidir, segundo o que Paulo está explicando. Uma tarefa normalmente atribuída a pastores, presbíteros, bispos, que na verdade são termos intercambiáveis no Novo Testamento. Bispo, pastor, presbítero, eles têm a mesma função. Os líderes de pequeno grupo, no caso da nossa igreja, o que preside. Mas é claro, para se cuidar do rebanho, para presidir, como Paulo diz, precisa algumas qualificações. Não é qualquer pessoa. Paulo diz que para cuidar do rebanho de Deus, algumas qualificações são necessárias, como por exemplo, 1 Timóteo 3, versículo 4 e 5. Uma das características, Paulo está dizendo aqui, lembra? Ele vem anteriormente dizendo, não seja dado ao vinho, cordato, que trate bem as pessoas. E ele diz assim no verso 4, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Paulo está dizendo, o cara quer entrar no ministério, quer presidir, quer ser um pastor, mas ele não consegue governar nem a esposa, nem os filhos falam com ele de qualquer jeito, não há hierarquia dentro do lar. Paulo diz, mas você não consegue governar nem a casa dele, como que ele vai governar a igreja do Senhor? Não tem essa possibilidade. Hebreus 13:7, o autor vai dizer assim, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Ou seja, aquele que preside deve ser um exemplo de ensino, de fé, de dedicação. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo ainda vai dizer assim, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Ou seja, aqueles que governam a igreja, aqueles que lideram a igreja. Paulo está dizendo, olha, que vocês de fato, esses que trabalham entre vós, esses que presidem, nós rogamos a vocês, acatem com apreço.
Isso é o que Paulo está dizendo. Por isso que é bênção você pregar a Escritura de forma expositiva, porque esse texto aqui parece que eu estou falando em benefício próprio. Paulo estava. Exatamente o que ele diz. Agora rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e os que tenhais com amor em máxima consideração. Viu? I love you, seu pastor. E Paulo está dizendo. Por causa do trabalho que eles realizam. Sim, tratem com amor por conta do trabalho. Mas é claro, a Escritura não diz apenas como o pastor deve ser tratado. Em muitas partes diz também qual o trabalho do pastor. Como, por exemplo, Atos capítulo 28. Tem ali? Atendei por vós, por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Como eu disse, bispo, presbítero, pastor é a mesma coisa. Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Aqui, Deus já está dando um toque, ó, pastorado. Cuidado. Olha o jeito que vocês vão tratar o rebanho que Deus confiou a vocês. E para chutar o balde mesmo, para o pastor ficar com medo, inclusive eu, põe o próximo. Os pastorados ficam com medo. É por isso que Paulo diz, né? Aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Só que eu desafio quem quer entrar no ministério, leia isso aqui antes. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Anda por aí de carro zero e o povo na miséria, come todo dia churrasco e o povo precisando lá com a luz cortada e o pastor não faz nada. É isso aqui que a Escritura está dizendo. A fraca não a fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Dá até medo, né? Eu estava estudando essa palavra e coloco isso aqui, eu não coloco. Vai ter que pôr. Sim. O pastor, aquele que preside, ele foi chamado para fortalecer a ovelha fraca, a doente, para curar, para ajudar aquela que está quebrada, a desgarrada, para ir atrás. Daí está lá. Você fica 3 domingos sem enviar o culto, pastor nem para mandar um zap para você dizer, tá tudo bem, nem para ir à sua casa. Os irmãos sabem que a gente tem esse problema não. Chega em casa domingo, nós dá almoço, eu estou mandando mensagem para todo mundo que faltou. Porque é assim que a Escritura diz que tem que ser. E por último ele diz que o que exerce misericórdia com alegria. Alegria. Em certo sentido, todos nós devemos ser misericordiosos. Lembra em Mateus capítulo 5, verso 7, sobre as bem-aventuranças, o que Jesus diz? Bem-aventurados, misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, se nós queremos que a misericórdia de Deus seja sobre a nossa vida, nós devemos exercitar a misericórdia para com o próximo. É por isso, meu irmão, eu desafio você. Quando você vê alguém caindo em pecado, quando você vê alguém errando, não tem aquele pensamento não. Ah, viu como que a mão do Senhor uma hora vem? Não é essa a ideia que nós muitas vezes temos? Fulano erra, daí de repente ele está lá sendo punido. Perde o trabalho, fica doente. Primeira coisa que vem à nossa cabeça, justiça, Senhor, aleluia! Quase escorre aquela baba de veneno. Não seja assim. Não sejamos assim. Quando eu vejo alguém que pecou sendo tratado por Deus, a minha oração é diferente. Eu sempre oro, Senhor, tenha misericórdia da vida dele, da vida dela. Restaura esse caído. O Senhor é benigno, o Senhor é bondoso, perdoa os pecados. Sabe por quê? Porque eu sei que se eu exercer misericórdia para com o próximo, o dia em que for eu o que errar, o Senhor também será misericordioso para comigo. É por isso que diante do erro dos outros, não queira justiça a todo custo, não. Mas clame por misericórdia sobre a vida dele, porque o dia em que for o seu erro, é muito mais fácil o Senhor ter misericórdia de você. Eu sei que algumas pessoas têm esse dom em particular e de forma exacerbada. Todos nós devemos ser misericordiosos, mas alguns bem mais. O que é ter misericórdia? É ter uma atenção especial àqueles que sofrem, aos aflitos, aos angustiados,
como por exemplo em Romanos capítulo 16, você pode ir só umas páginas para frente, não desmarca aí de Romanos 12. Ali em Romanos 16, versículo 1 e 2, Paulo vai falar sobre uma mulher chamada Febe, que de fato exercia misericórdia. Romanos 16, verso 1 e 2 diz assim: recomendo-vos a vossa irmã Febe, que estará servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em tudo que vos vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Olha o que Paulo está dizendo. Essa mulher é muito misericordiosa. Ela tem cuidado de muitos e também tem cuidado de mim. Portanto, tratem ela bem. Tratem bem. É tão interessante que no livro de no livro de Timóteo, quando Paulo está dizendo sobre como as viúvas deveriam ser tratadas, uma das características que ele põe é o seguinte: ajudem as viúvas misericordiosas. Como assim? Tem algumas pessoas, por que Paulo cita viúva? Lembrando, antigamente não tinha INSS, não tinha aposentadoria. A partir do momento que morria o marido, acabava a renda da casa. Se não tivesse filho, daí que estava quebrado mesmo. É por isso que fica fácil a gente entender a tristeza daquela viúva de Naim. Porque o marido já tinha ido. O filho também, pronto, a mulher vai morrer de pobreza, de necessidade. Mas Paulo, quando ele vai falar sobre quais viúvas deveriam receber prioridade, olha o que ele diz, 1 Timóteo 5,10. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Tenha criado os filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, uma expressão para ajudar. Tenha criado os filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido os atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Ou seja, foi uma viúva verdadeiramente misericordiosa? Ajude-a. Com alegria. Por que com alegria? Muitas das vezes são misericordiosos, mas são legalistas. Em que sentido? Exercem a misericórdia apenas por mero ritual. Porque sabem o que tem que fazer. Não é com alegria, não é com gozo no coração. Porque você sabe, há diferença. Há diferença em se ajudar por obrigação, se ajudar por dever e se ajudar por prazer, por dom. Se você já foi ao médico, você sabe a diferença de médico para médico. Tem ou não tem? Ou todos os médicos são iguais? Vai ao mesmo médico, no SUS, e depois você vai em particular. Eu duvido que trata você igual. Não trata. Agora é diferente quando nós vemos alguém que de fato tem o dom de misericórdia, aquela pessoa que veste a camisa daquilo que faz. Eu levei meu filho uma vez ao pediatra, do SUS, por incrível que pareça, Sistema Único de Sofrimento. E eu estava lá, cara, meu filho tem quase 2 anos, e ele conversando com ele como criança, né? O bebezinho aqui, doutor, vem aqui. Ah, cuti. Falei, nossa Deus, você incorpora mesmo, né? Daí ele fez a receita e foi explicar para mim o receituário. E o personagem não saía. O papai vai ter 2 remedinhos pro menino. De 6 em 6 horas, 3 vezes ao dia, tá, papai? Falei, doutor, vou falar normal. Eu já estava do lado. E falava. E, cara, a criança ficava em silêncio como doutor. Tem diferença entre enfermeira e enfermeira? Claro que tem. Meu irmão, quando eu peguei dengue, Deus do céu, o Senhor colocou um anjo na minha vida, a enfermeira lá de Moreira. Me ajudou demais. A maioria não tá nem aí. Vai lá, deita lá. Não, eu ia lá e ela dava soro, tá bem, não sei o que leva para casa. Ufa. Alguém que de fato trabalha com dedicação, com alegria. Se exercer a misericórdia corretamente, meu irmão, se eu e você fizermos isso, pode ter certeza, muito mais pessoas serão alcançadas. Tanto é que, para encerrar, a Bíblia dá o exemplo de uma mulher chamada Dorcas, uma mulher extremamente misericordiosa, fazia tricô para as outras irmãs. Olha que bênção de irmã. E ela morreu. As pessoas grudaram Pedro pelo pescoço. Uma forma alegórica, claro, né? Grudaram Pedro pelo pescoço e disse: Pedro, você tem que ressuscitar essa mulher, porque senão a gente vai ficar sem o tricô dela. Essa mulher é gente boa demais. Consegue ver a importância de exercer misericórdia da forma correta? Olha, essa pessoa vai morrer. Não pode morrer. Essa é uma pessoa boa demais, é muito misericordiosa. Traz ela de volta. E de fato, graças a Deus, o Senhor fez esse milagre. Eu e você precisamos entender que esses dons, eles estão na igreja e precisam ser exercitados. A igreja, pode ter certeza, precisa de ajuda em todas as áreas, pessoas que preguem, pessoas que ensinem, de irmãs que ajudem no ministério infantil, de pessoas que toquem, de pessoas que cantem, de pessoas que contribuam.
Isso é ser igreja. E se eu e você de fato entendermos que nós fazemos parte de um corpo e que todos nós somos importantes, pode ter certeza, veremos a cada dia mais o reino do Senhor avançar, a cada dia mais pessoas sendo alcançadas. Olha, eu louvo a Deus que eu já vi irmãos dizendo assim, pessoas que vieram à nossa igreja, visitantes, que antes do culto, falar assim, nossa, mas que igreja maravilhosa, veio por quê? Porque você pensa que é maravilhosa, depois que vai ver o louvor, uma pregação, porque, nossa, os irmãos são super receptivos, nós tratam super bem. Louvado seja Deus por pessoas assim. Então que eu e você venhamos exercitar o talento e o dom que Deus nos deu para que o reino do Senhor possa avançar a cada dia mais. Amém, meus irmãos?